Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 19 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 35 a 37, depois do 42 ao 49. Como ressuscitam os mortos? Essa é a pergunta da comunidade de Corinto e a nossa também hoje. São Paulo inicia dando o exemplo da semente e da espiga, ou da árvore. A semente é semeada e apodrece, na corrupção, na fraqueza, na ignomínia, mas ressuscita na beleza, na glória, na incorrupção, de uma belíssima flor ou de uma árvore viçosa. Quem diria que uma semente podre daria vida a uma espiga dourada? Esse exemplo explica o relacionamento entre o corpo morto, que logo apodrece, e a ressurreição do mesmo. Semeia-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Na primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato! Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Se existe corpo com vida natural, existe também corpo espiritual. É como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser natural dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual que dá a vida. Veio primeiro não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são os terrestres. E qual é o homem celeste? Tão serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vale a pena hoje refletir sobre este fascinante mistério, a vida do além. O que acontece depois da nossa morte física? Podemos fazer isso à luz do Catecismo da Igreja para ter uma fonte segura que nos guie, além de todas as teorias mirabolantes que nos atordoam no dia de hoje. Assim fala o Catecismo. Parágrafo 988. O credo cristão, profissão de nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e em sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos, no fim dos tempos e na vida eterna. No número 979 lemos: cremos firmemente, e assim esperamos, que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e cremos que Ele os ressuscitará no último dia. Como a ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. Parágrafo 990. O termo carne designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. A ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos mortais readquirirão vida. 992.
a ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos foi se impondo como uma consequência lógica da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. Os fariseus e muitos outros contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição. Jesus a ensina com firmeza. Aos saduceus que a negam, ele responde: não é por isso que errais, desconhecendo tanto as Escrituras? Vós não conheceis o poder de Deus. A fé na ressurreição se baseia na fé em Deus, que não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Parágrafo 994. Mais ainda, Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus mesmo quem, no último dia, há de ressuscitar os que nele tiverem crido e que tiverem comido seu corpo e bebido seu sangue. Desde já, ele fornece um sinal e um penhor disto, restituindo a vida a certos mortos, anunciando com isso sua própria ressurreição, que, no entanto, será de outra ordem. Deste acontecimento único, ele fala como do sinal de Jonas, do sinal do templo. Anuncia a sua ressurreição, que ocorrerá no terceiro dia, depois de ser entregue à morte. (996) Desde o início, a fé cristã na ressurreição deparou-se com incompreensões e oposições. Em nenhum ponto a fé cristã depara-se com mais contradição do que em torno da ressurreição da carne. Aceita-se muito comumente que depois da morte a vida da pessoa humana prossiga de um modo espiritual. Mas como crer que este corpo, tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? Parágrafo 997. Que é ressuscitar? Que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. (998) Quem ressuscitará? Todos os homens que morreram. Os que tiveram feito o bem sairão para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. De que maneira? Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés, disse ele, sou eu. Mas ele não voltou a uma vida terrestre. Da mesma forma, nele ressuscitarão os mortos, com o seu próprio corpo que tem agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Como fala a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpo volta? Insensato! O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. O que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscitará incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista-se de incorruptibilidade e que este ser mortal revista-se de imortalidade. Parágrafo 1000. Este como ultrapassa a nossa imaginação e nosso entendimento,
sendo acessível só na fé. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antigozo da transfiguração de nosso corpo por Cristo. Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e outra celeste, da mesma forma, os nossos corpos que participam da Eucaristia não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Parágrafo 1001. Quando? Definitivamente no último dia, no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à última definitiva vinda de Cristo. 1004. Enquanto aguardam esse dia, o corpo e a alma do fiel participam desde já da dignidade de ser de Cristo. Daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo, mas também para com o corpo de outros, particularmente quando este corpo sofre. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós por seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Não pertenceis a vós mesmos. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Parágrafo 1007. A morte é o termo da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos, e como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Depois desta rica reflexão, com muita simplicidade, tente pensar de que forma você pode viver uma vida digna que te prepare a uma morte digna e a uma ressurreição digna, porque é agora que você constrói o teu futuro eterno. Qual propósito hoje você poderia tirar diante desta palavra para realizar plenamente a tua vida e fazer dela uma autêntica obra-prima? Com estas profundas reflexões no coração, vamos agora ouvir de novo o que Paulo nos explica. Mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato! Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo, só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Se existe corpo só com vida natural, existe também corpo espiritual. É como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser natural dotado de vida,
o último Adão é um ser espiritual que dá a vida. Veio primeiro não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são os terrestres. E qual é o homem celeste? Tão serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração e à nossa mente. Estamos prontos agora para escolher um propósito que nos ajude a viver uma vida digna da nossa morte e da nossa ressurreição. O nosso corpo é para o Senhor. Paz e alegria a todos. E o Senhor é para o corpo. Paz e alegria a todos. Reina o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder, povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando, e então, diante do Rei dos Reis, tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele
Reina o Senhor, toda a terra verá. Ele voltará com glória, força e poder. Povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando. E então, diante do Rei dos Reis, tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele redimiu. Renda-se, ainda há tempo de retornar. Renda-se, vida nova receberá. Renda-se, abandone-se sem reservas. Renda-se, o Senhor disse cumprirá. Renda-se, toda lágrima enxugará. Renda-se àquele que era, que é e que há de vir. Reina o Senhor, toda a terra verá. Ele voltará com glória, força e poder. Povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando. E então, diante do Rei dos Reis, tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele redimir. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele redimir. Renda-se,